Questão de número 75. Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada pré-estabelecida pelo empregador, que o monitora por meios telemáticos. Para aí e analisa. O que é o teletrabalhador? É o trabalhador que ele tem um vínculo empregatício com uma empresa, mas ao mesmo tempo ele não está nas dependências da empresa. Professor é o que trabalha fora das dependências da empresa? Não, isso daí é uma outra situação. O teletrabalho é o realizado na residência do empregado e que a doutrina até questiona a respeito do seu convívio social, porque ele fica isolado, ele não estabelece contato com outros empregados. Enfim, deixando essa discussão de lado, vamos analisar o trabalho dele em si. Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada pré-estabelecida pelo empregador. Se é pré-estabelecida, um horário de início e um horário de término, que o monitora por meios telemáticos. Se o monitora, já estabelece o quê? Controle de jornada. A empresa montou home office na residência do empregado, fornecendo móveis, mesa, cadeira ergonômica, computador e impressora. Em determinado dia de trabalho, quando conferia relatórios, a cadeira em que Jorge estava sentado quebrou e ele, devido à queda violenta, machucou-se. Se ele ter se machucado, já caracteriza teoricamente o quê? Professor, ele teve um acidente de trabalho? Vamos analisar. Na hipótese, de acordo com a lei, então já está falando em texto literal, já não está falando mais de súmula de entendimento, de acordo com a lei. Letra A, aliás, vamos da letra B em diante. Não se pode cogitar de acidente do trabalho, no teletrabalho, pois o empregado está em seu domicílio e não sob as vistas do empregador. Sendo que o que acontece? Recentemente, a CLT foi alterada no seu artigo 6º e que foi alterada de forma muito acertada e muito coerente, porque o teletrabalho, o trabalho realizado nas residências, na residência do empregado, ele não era regulamentado. Então, por isso que a doutrina questionava muito a respeito da saúde psicológica do empregado, de estar isolado na sua casa e não num convívio social dentro da empresa. Mas, de acordo com a lei, tendo uma lei federal alterado a CLT, e essa alteração se deu no artigo 6º, vamos analisar. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado, olha a nossa situação aí, e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Quais são os pressupostos da relação de emprego? Pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica. Então ele já está dando para você inúmeras características que realmente Jorge mantém um vínculo empregatício com a empresa dele. Agora, analise o parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão de trabalho alheio. Se se equipara aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão, traz a ideia de que é como se o empregado estivesse na residência dele, controlando e dirigindo a prestação de serviço. Então, nada mais coerente que ele tendo sido acometido por um acidente, que a gente está questionando justamente se é um acidente comum, um acidente de trabalho, se isso vai ter efeito dentro do contrato dele. Então, se o próprio artigo 6º, no caput no parágrafo único, estabelece, e a própria questão você vê que utilizou o mesmo adjetivo, que ela fala, que o monitora por meios telemáticos, é o mesmo adjetivo que consta no caput do artigo 6º. Então, se existe esse controle, o empregado está trabalhando, e se ele se acidentou, é considerado acidente de trabalho. Vamos analisar as hipóteses. B. Não se pode constar de acidente de trabalho no teletrabalho, pois o empregado está em seu domicílio e não sob as vistas do empregador. Já está descaracterizada porque traz a analogia de como se o empregador estivesse na residência dele ou se ele estivesse dentro das dependências da empresa. C. O evento jamais poderá ser considerado acidente do trabalho, uma vez que a situação não foi testemunhada por ninguém. Isso aí também está completamente fora. Até porque se o empregado é acometido por um acidente e esse acidente é caracterizado como um acidente do trabalho, basta simplesmente que o empregador tem por obrigação
mas o próprio empregado pode, qualquer pessoa da família pode, qualquer pessoa sem ser da família também pode, comunicar ao INSS, desde que tenha elementos para isso, né, provas disso, comunicar que houve um acidente de trabalho. E o D. Todo acidente domiciliar é acidente de trabalho, segundo a legislação previdenciária. Claro que não. Acidente de trabalho, né, que você até traz a discussão do artigo 118 da Lei 8.213, que diz que o acidentado do trabalho tem estabilidade de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentária. Mas o que acontece? Nesse aspecto de acidente de trabalho, a própria legislação previdenciária também menciona que as doenças profissionais e ocupacionais estão inseridas na definição de acidente de trabalho, e não só o acidente em si. E a única que nos restou, a letra A. Ocorreu o acidente de trabalho, sendo irrelevante se o trabalho é prestado na residência do empregado. É a alternativa letra A correta, porque está de acordo com a melhor interpretação do artigo 6º, parágrafo único da CLT.